se você e seus amigos ficassem presos num barco no meio de um lago, com um peixe monstro sanguinário rondando por baixo, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando sobreviver a um bagre maldito. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o peixe monstro mortal em O Perigo Vem do Lago. Essa galera vai descobrir que naquele lago, o peixe era o menor dos problemas. Começamos vendo um pesadelo estranho do Johnny, e aí o cara acorda e vê que a Kitty mandou uma mensagem avisando que está chegando. Por isso ele não perde tempo, coloca algumas coisas dentro da bolsa, incluindo uma machadinha, e vai encontrar a garota. Enquanto isso, nós vemos várias matérias falando sobre o estranho acidente que aconteceu em um lago, o que também parece ser o motivo dos pesadelos do Johnny. Nesse momento, o jovem escuta a buzina de um carro, se despede da família e sai para encontrar os amigos, que são a Kitty e o Simon, pelo menos logo de cara, né? Pois o Johnny decide falar do nada que sonhou com a Kitty, e o Matt aparece de repente, mostrando que a garota estava sentada no colo dele. Apesar desse clima de merda, o Johnny entra no carro e o grupo de amigos cai na estrada. E como é uma viagem de jovens americanos, o Zack começa a gravar tudo e faz uma apresentação da Kitty, dizendo que ela vai ser a protagonista do próximo filme dele, o grande Zumbis versus Lobisomem versus Ninjas versus Vampiros versus Robôs versus Dinossauros versus Samurais. E bom, dá pra ver que título não é o forte desse cara, mas ele tem tanta fé em si mesmo que ele pede pra Kitty largar o Matt e ficar com ele. Afinal, ele vai fazer dela uma grande estrela, mas isso obviamente não dá certo, e a jovem recusa a oferta. Por isso, o Zeke não perde tempo e já começa a dar em cima da Deb, a outra garota do grupo. E quando a jovem diz que ele não faz o tipo dela, o doidão não pensa duas vezes antes de dizer que pode mudar. E mesmo achando isso bem engraçado, a Deb recusa e diz que na faculdade, o cara vai fazer sucesso com as nerdzinhas, que curtem os filmes dele. E como se já não fosse desconfortável o bastante, eles ficam cantando e comemorando que o Zack vai dar uma relaxada. Aí a Kitty e o Matt começam a se pegar ali mesmo, e o Simon fica encarando, claramente com inveja da situação, o que quase faz ele bater o carro. Algum tempo depois, o grupo finalmente chega à chácara em que fica o lago do acidente. Então o Johnny desce para abrir o portão, e os outros caras aproveitam para dar um sustinho nele, mas a Kitty pede desculpas por isso. Após isso, os jovens vão ao lago, e enquanto eles pegam as malas, o Zack grava uma introdução dos amigos, até porque nós não fazemos ideia de quem são essas pessoas. Ele explica que o Matt era um ótimo aluno, sendo até presidente de classe, mas que após o fim da escola, as coisas não deram tão certo, e ele acabou trabalhando em um lugar velho de alimentação junto com o pai. O Simon é o irmão mais novo do Matt, e um cara bem inteligente que vai entrar em uma grande faculdade, o que até faz o Zack perguntar como vai ser sair da sombra do irmão pela primeira vez na vida, algo que deixa o Simon bem desconfortável. A Deb, por outro lado, é uma esportista de natação, o que pode ser bom ou ruim pra ela. Daqui a pouco a gente descobre. O cara até fala mais coisas e tenta fazer mais perguntas, mas ele é tão chato que a turma insiste para que ele calhe a boca e desligue a câmera. Depois disso, eles pegam um barco que era do avô do Johnny e decidem levá-lo pro lago, o que acaba sendo um momento bem constrangedor, já que o Johnny é quem mais tem dificuldade em segurar o barco, e isso nem devia ser complicado, levando em conta que todos estão ajudando. Aí eles param um pouco para descansar, e a Kitty percebe que não tem sinal de celular nessa região, o que o Johnny diz ser bem comum, já que esse lago fica bem afastado de tudo. Além disso, ele entrega um colar de proteção estranho pra garota, e insiste que ela use. Porém a Kitty recusa usar algo tão feio por ter medo do que as pessoas vão pensar, e por conta disso, o Johnny fala que seria melhor se ela não namorasse o Matt, mas a Kitty não gosta nem um pouco disso, e manda o Johnny cair na real, e pede pra ele não fazer ela se arrepender de convidá-lo. E como o resto do grupo aparece carregando as malas para colocar no barco, a Kitty encerra a conversa, devolve o presente e zoa com ele, dizendo que irá usá-lo na hora em que forem dançar em volta do fogo. Logo em seguida, o Sr. Parks, que estava consertando o motor ali perto, se aproxima do Johnny e pergunta o que o garoto está fazendo nesse local e quem são aquelas pessoas. Em resposta, o Johnny explica que eles se graduaram recentemente no colégio e vieram atravessar o lago para curtir um pouco, já que vão seguir caminhos totalmente diferentes. O estranho é que o Sr. Parks fica muito preocupado e começa a perguntar se eles vão tentar entrar na água, e se o avô do menino sabe que eles estão ali, mostrando que ele é completamente contra isso. O Johnny até tenta dizer que vai tomar cuidado e garantir que ninguém pule no lago, porém o velho não parece acreditar que o Johnny vai conseguir controlar todo mundo, e diz que o garoto tem que ter responsabilidade, já que sabe da verdade sobre o local. O velho até fala que vai aparecer de vez em quando para checar o que o grupo está fazendo, só que o Simon chega ali de gracinha, perguntando se o Parks vai junto com eles. Aí o Johnny corta a conversa e se despede do Sr. Parks. Então os jovens colocam o barco na água e começam a atravessar
atravessar o lago, mas como já era de se esperar, o Matt e os outros decidem parar no meio da travessia para dar um mergulho, algo que obviamente ia acontecer, e serve para deixar claro que o Johnny é um grande idiota por não ter suspeitado disso. O Gadão até fala que a água tá gelada demais, e eles precisam acender o fogo antes de anoitecer, mas é claro que ninguém dá ouvidos. Aí eles tiram as roupas, enquanto o Zack grava tudo. Então após o tarado gravar mais alguns takes das garotas, elas se jogam na água junto com o Matt, e o Johnny apenas assiste calado, como um bom gado idiota que ele é. Além disso, o cara também vê o Simon acendendo alguns fogos de artifício, e não faz nada para impedi-lo, mesmo sabendo que isso provavelmente vai irritar e atrair o monstro do lago. Mas como ele sabe o perigo de tudo que está acontecendo, o cara não perde tempo e já coloca o colar de proteção para garantir que pelo menos ele não seja atacado, né? Ok, galera, eu não preciso ir muito longe pra gente bater no martelo que o culpado de qualquer desgraça que vai acontecer daqui pra frente é o tapado do Johnny, né? O idiota tinha até recorte de jornal falando sobre ter algo naquele lago, e apesar do moral e obsessão pela criatura, o cara achou uma boa ideia levar todos os amigos dele para um passeio nesse lago. Se você sabe ou suspeita que tem uma criatura mortal na porcaria de um lago, você não leva todos seus amigos pro lugar e vai atravessar num barco a remo. Você parece burro! No mínimo, você conta a verdade pra eles e deixa o pessoal decidir se quer entrar ou não no lago. Assim, pelo menos você daria a informação pro grupo decidir, e pode ser que eles pensassem duas vezes antes de pular na água, né? Desse jeito, se rolasse alguma coisa, você estaria de consciência limpa por pelo menos ter avisado o povo. É tipo você levar um gringo pra passear no Rio de Janeiro e ir usando um colete à prova de balas, e não avisar pro gringo das balas perdidas. Isso é uma baita sacanagem, né? Afinal, todo mundo sabe que tem mais bala perdida no Rio de Janeiro do que peixe nesse lago. E galera, se o Hector Salamanca aparece assustado me avisando que o lago é perigoso, sendo que ele foi o mesmo cara que tirou a foto lá no passado, o mínimo que eu faria seria escutar o cara. Mas vai ver, essa galera aí fez alguma coisa terrível pro Johnny, e o cara tá levando geral pro lago pra se vingar e botar a culpa nesse peixe maldito. E ainda por cima, eles estão num lugar sem sinal, e não tem uma alma viva ao redor desse lago. Ele é completamente vazio, ou seja, não tem ninguém para pedir ajuda se precisar. Se bem que parando pra pensar, essa galera aí não tá muito preocupada com segurança, já que a Kiri tava sentada no colo do Matt num veículo em movimento. Eu não preciso dizer o quanto isso é perigoso e estúpido, né? Além disso ser ilegal, essa é a forma mais rápida de ser ejetada num acidente, ainda mais com o imbecil do Simon dirigindo e olhando pros dois se pegarem, quase babando. Se eles batem a menos de 50 km, isso já é o suficiente para transformar uma pessoa de 70 kg num projétil, sendo lançado contra o painel do veículo, ou contra o próprio Matt. Alguns minutos depois, quando os três caras estão curtindo e conversando no barco, ele começa a se mexer bastante, e o Johnny fica preocupado, pensando que pode ser um monstro, o que por sorte acaba sendo apenas o Matt zoando com eles. E além de zoar os três, o Matt ainda faz o Simon abrir um whisky pra ele. Assim que o Matt termina de beber e volta a nadar, o Zack fala que o cara realmente tem essa energia de alfa, e o Simon responde que ficou na sombra disso a vida toda. O Johnny, por outro lado, tá mais interessado em achar uma forma de fazer os colegas saírem do lago. Uma pena que não dê mais tempo, pois na hora em que o Matt se reúne com as garotas, o barco começa a balançar pra caramba, e os caras chamam os amigos pra voltarem. Afinal, tem algo bem forte nadando perto deles. Mas os três não se importam e continuam curtindo no lago. Por conta disso, o Johnny só consegue assistir enquanto o monstro vai em direção ao trio. E por sorte, a criatura não ataca ninguém logo de cara, e apenas fica passando perto das pernas da Kiri. E aí, somando isso com os avisos de quem está no barco, o Matt chama as garotas e eles começam a voltar pro barco. O problema é que a Debbie tem a brilhante ideia de parar para olhar a criatura e acaba perdendo bastante tempo, o que infelizmente faz ela ser alcançada e devorada pelo monstro. Tô zoando, galera. Apesar dessa decisão idiota, os três conseguem subir no barco sem sofrer nenhum ataque. Após isso, o Simon e o Matt pegam os remos e começam a bater na criatura para ver se a espantam. Só que em resposta, o monstro apenas bate no barco e quase os derruba na água. O pior disso é que o Simon se irrita, continua tentando bater na criatura e acaba perdendo o remo, fazendo com que eles não consigam mais sair do meio do lago. Por esse motivo, a Debbie se estica inteira para pegar o item e é atacada por um peixe enorme e cheio de dentes que quase devora o braço dela. Por sorte, a garota consegue escapar a tempo e não é devorada, mas infelizmente, ela não sai completamente ilesa, pois a artéria braquial dela acabou sendo atingida por um dos dentes e está sangrando pra caramba. Então os jovens se apressam para ajudar e usam um cinto e uma corda para fazer um torniquete no braço da Debbie e impedir que ela morra por hemorragia. Após isso, o Matt tenta pegar o remo que está na água, e bem na hora em que ele ia conseguir alcançar o equipamento, o peixe monstruoso faz um ataque e quebra o remo
remo no meio. Pra piorar ainda mais, o Zack chama o resto do grupo e mostra que infelizmente a Debbie não resistiu ao ferimento. E isso deixa todo mundo em choque, principalmente o próprio Zack, que só conseguiu ficar filmando enquanto a garota passava dessa pra uma melhor. E como o monstro está rodeando o lado do barco por causa do corpo da Debbie, o Matt se apressa e coloca o braço da garota para dentro, para evitar que caia mais sangue na água e que ela seja puxada. Aí, como um dos equipamentos foi destruído pela criatura, o Simon começa a remar com o único que sobrou, remando um pouco de cada lado para garantir que o barco não fique andando em círculos. O problema é que o peixe gigante aparece outra vez para bater no barco e atrapalhar a vida dos jovens, o que deixa o Simon bem irritado e faz ele bater na cabeça do peixe com um remo. Dessa forma, o Simon até consegue espantar a criatura, porém ela apenas dá meia volta e retorna para atacar o barco. E vendo que o irmão tá doido para fazer besteira, o Matt diz para ele parar de usar o remo para atacar um monstro, mas o Simon não dá ouvidos. Ele tenta bater de novo na criatura e acaba fazendo a pá do remo ser devorada. Isso deixa o idiota ainda mais irritado, e ele tem a brilhante ideia de enfiar o resto do bastão no peixe. E bom, ele realmente consegue fazer isso, mas como já era de se esperar, o ferimento acaba não sendo nada demais pro monstro, e o Simon é derrubado na água logo em seguida por conta disso. O Johnny e o Matt até conseguem puxar ele de volta pro barco antes do peixe atacar, porém o monstro não deixa barato e se joga contra o próprio barco, criando uma rachadura no casco. Então o Matt briga com o Zack por estar querendo filmar tudo em um momento tão crítico, e por conta disso, o Zack para de gravar e fala que o peixe provou o gosto de sangue e voltou pra mais. O que faz o Matt dizer que isso não faz sentido, já que eles estão num lago e não é um tubarão que está atacando. Além disso, o Matt percebe que o Johnny está bem quieto e isolado e pergunta se ele tem algo a dizer, até porque o idiota surtou quando eles decidiram nadar. Em resposta, o Johnny fala que não sabe de nada e que só tá quieto porque a situação é uma merda. Porém o Matt e o Simon obviamente não acreditam nele e começam a pressioná-lo para ver se conseguem algumas respostas. E aí, vendo que não tem saída, o Johnny fala que não pensou que eles fossem entrar na água e que o plano era apenas atravessar o lago para festejar. Ouvindo isso, a Kiri pergunta se o idiota sabia sobre essa coisa na água e o Johnny fala que não, pois é apenas uma lenda antiga que o avô dele costumava contar, mas a Kiri não acredita nisso. Ela lembra que mais cedo, o Johnny tentou fazê-lo usar o colar de proteção e fala que isso significa que ele acredita na lenda. Isso obviamente choca todo mundo e faz os jovens começarem a cobrar o babaca por ter deixado eles entrarem na água, mesmo sabendo do perigo. Porém o Johnny apenas grita com eles, dizendo que não sabia que era real e que não queria que nada disso acontecesse. Assim que o Johnny fala isso, o Zack termina a gravação dizendo que o idiota acabou de confessar que sabia de tudo. Além disso, ele também menciona que não tem mais remos no barco, que o casco está furado e que tem um peixe monstruoso querendo comê-los. Por esse motivo, ele sugere que usem algo para atrair a atenção da criatura, e esse algo em questão é o corpo da Debbie, pois ele acha que ela ia querer isso. Logo de cara, os jovens obviamente repudiam essa ideia, e a Kiri até fala que a mãe da garota é católica e que gostaria de dar uma despedida certinha na igreja. Mas aí o Matt fala que um sepultamento na água é bem honroso, e o Simon completa, dizendo que ela estaria ajudando alguns amigos necessitados. Aí, vendo que estava em desvantagem, a Kiri pergunta o que o Johnny pensa sobre isso. Em resposta, o cara fala que eles não têm muitas opções e sugere que eles façam uma oração antes de jogar o corpo dela na água. Bom galera, é como eu falei, né? Esses jovens estão brincando com a sorte faz tempo já. Para começo de conversa, vamos falar sobre entrar na água gelada. E o problema aqui não é hipotermia. Com certeza sua mãe já falou sobre choque térmico, né? Isso aí não é frescura. E o que mata de verdade é o primeiro minuto. Um lago nesse estilo costuma ter a água abaixo de 15 graus Celsius, até mesmo no verão, porque leva semanas para esquentar. E quando você entra nessa água, pode acontecer o famoso choque térmico. Esse choque faz você puxar o ar sem querer e travar o corpo. Se você está com a cabeça dentro da água, tem a chance de engolir a água junto, seguido da hiperventilação descontrolada. Aí você não consegue prender o fôlego. E para um adulto se afogar, só precisa de meia caneca d'água no pulmão. É por isso que mais da metade das pessoas que morrem em água fria vão de base no primeiro minuto, antes mesmo da hipotermia. Fora isso, ainda tem a incapacitação por frio. Em poucos minutos, os braços e as pernas simplesmente param de responder. Você perde a força e a coordenação. Aí não dá pra voltar a nadar, nem que você esteja 100% motivado. Especialistas têm uma regra pra isso, a 1-10-1. Você tem 1 minuto para controlar a respiração, 10 minutos de movimento útil antes dos músculos falharem, e 1 hora até a hipotermia te apagar. E não importa o quão bem você sabe nadar, isso é um reflexo involuntário do corpo. Por isso que numa situação dessas, o certo nem é nadar, e sim boiar de costas, até a respiração acalmar e o choque passar. E não feliz em estar nadando na água gelada, o Matt ainda decide que é uma boa tomar uns goró. E bom pessoal, eu não preciso falar que beber e nadar é uma péssima ideia, né? Não importa se você é uma nadadora de competição, que nem a Debbie. O álcool é responsável por quase 7 de cada 10 mortes em atividades recreativas na água. Afinal, o álcool destrói a coordenação e o julgamento. Você fica com reflexo lento, uma dificuldade para medir a distância e principalmente para identificar situações
situações perigosas. E geralmente o que acontece é que o cara nada pra longe demais e demora pra perceber que tá em apuros. E bom, combina isso com a água gelada e o negócio fica fatal, né galera? Porque ambos vão se somar e o álcool dilata os vasos da pele. Aí você vai sentir calor enquanto na verdade tá perdendo o calor do corpo mais rápido. E na água fria, isso só acelera a hipotermia e piora o choque térmico. E de quebra, você ainda vai achar que tá tranquilão e pronto pra nadar bem, quando na verdade tá ferrado. Ainda por cima, esses três estavam bem longe do barco e só não foram de base na volta porque o peixe deixou. Só que logo em seguida ele já mostrou do que é capaz, né galera? E a Debbie que pagou o preço. Se bem que essa aí morreu do jeito mais burro possível, né galera? Como é que você vê um remo boiando na água, tem um peixe bizarro rondando o barco e a sua ideia é esticar o braço pra pegar o negócio? Tem coisas que apenas fazem parte da seleção natural. E assim galera, além de usar metade do cérebro e pegar o outro remo para puxar o remo que caiu na água, a parte de socorrer ela, eles também fizeram pela metade. Apesar do tourniquet ser uma boa ideia, com um corte desses na artéria braquial, dá pra perder 40% do volume do sangue do corpo em apenas 4 minutos. Por isso que o tourniquet daquele jeito não foi o suficiente. Eles precisavam amarrar de uns 5 a 7 centímetros acima da ferida, e digamos que o lugar ali não era muito favorável para isso. Além disso, aquela corda poderia ser amarrada e torcida com algo, ou o cabo de alguma coisa, como aquela machadinha do Johnny, e fazer isso até parar de jorrar sangue e o pulso sumir. E sim galera, isso exige um aperto absurdo, afinal, a ideia do tourniquet é cortar a circulação daquele local, e o cinto não dá aperto suficiente para fazer isso, e um tourniquet frouxo só prende a veia e não a artéria. Então o sangue continua entrando e não sai, o que faz a pessoa sangrar mais e não menos. E bom, o resultado a gente já viu na Debbie, né? Ela bateu as botas rapidinho, ainda mais levando em conta que o idiota do Zack só ficou filmando, em vez de fazer alguma coisa. Agora galera, com a criatura rondando o barco assim, eu ia correr pra colocar um daqueles coletes salva-vidas pra caso eu caísse na água. E a segunda coisa era não ser um imbecil. E bom, isso aí tá bem difícil pra esse grupo, né? Primeiro, eles deram um jeito de perder o remo, e depois bater com o remo que sobrou no peixe é muito estúpido. Afinal galera, esse bicho aí deve ter uns 100 kg só de músculo. Bater com o remo é praticamente fazer uma massagem só. E ainda por cima tem a chance de perder a porcaria do remo, né galera? E foi bem isso que os idiotas conseguiram fazer. Agora esses imbecis estão sem os dois remos. Isso que eles estavam a menos de 30 metros da margem do lago. É surreal pensar em quão idiota esses caras são. O Johnny até pode ser um babaca por ter levado eles pra esse lugar, mas esse pessoal tá forçando a barra pra bater as botas também, né? Por mais que eles estivessem com um remo só, dava pra controlar melhor e remar até a margem devagar. Era só não ser um completo idiota que nem o Simon. Afinal, o cara transformou o remo em uma antena pro peixe. Bom, pelo menos agora dá pra ver onde ele tá, né? E por falar em idiotice, assim que começou a entrar a água no barco, esse grupo de imbecis tinha que pensar em modos de impedir a água de entrar e também em como tirar ela. A primeira coisa que eu faria seria colocar aquele cooler bem no buraco pra encher com a água que tá entrando. E eu também tentaria pôr panos ou pedaços de roupa na rachadura que abriu, pelo menos pra tentar atrasar um pouco a entrada da água. Mas os imbecis só pensam em ficar discutindo e batendo no peixe como se fosse um bando de australopitecos. E ainda por cima, o Johnny foi desmascarado pela Kitty. E bom, esse burrão aí nem tem o que inventar, né galera? O cara já acreditava na porcaria do peixe, ele trouxe proteção contra ele e ainda insistiu por pura gadice que a Kitty usasse o colar para ficar protegida. Depois da conversa, a Kitty acaba sendo convencida por todos os colegas, e eles fazem um círculo para se despedir da Debbie. Então os jovens fazem uma oração, jogam a garota no lago e observam por vários segundos até que o monstro finalmente ataque a menina. Vendo essa oportunidade, os jovens não perdem tempo e começam a remar com as mãos para tentar chegar em terra firme, quer dizer, com exceção do Zack, pois esse idiota prefere ficar gravando o peixe em vez de ajudar. Pelo menos dessa forma, ele vê o momento exato em que o peixe termina de comer a Debbie e consegue avisar os amigos para garantir que nenhum deles seja atacado. Mas como o grupo mal saiu do lugar durante esse tempo, eles acabam tendo que parar e tirar a água que está entrando pela rachadura do casco. Fora isso, aqui o Matt também mostra que além de ser descolado e um pouco babaca, ele também é bem esperto e decisivo, pois ele pede a tampa da caixa térmica e a usa como remo enquanto os outros ficam tirando a água. O problema é que o Simon começa a implicar com o Matt e faz o irmão tirar os olhos da água. Por conta disso, o peixe consegue atacar e destruir a tampa, deixando o Matt bem irritado e fazendo o cara pensar que isso é praticamente um ataque pessoal. Porém, o Zack lembra o cara de que a criatura é apenas um peixe monstruoso e que vai atacar tudo que estiver na água. E aí, pensando desse jeito, ele fala pra turma pegar as coisas da caixa térmica e jogar na água pra ver se assim eles conseguem distrair o peixe. Após eles esvaziarem a caixa e jogarem um monte de coisas no lago, o Simon e o Matt decidem usar a caixa para retirar a água do barco, mas eles percebem que o peixe está bem longe deles e começam a usar as próprias mãos para remar. Só que infelizmente, o peixe se aproxima em poucos minutos e impede os irmãos de continuarem remando, o que acaba deixando o Simon bem puto da vida. Vendo isso, o Zack fala que eles não terão nenhuma chance de distrair o peixe, já que nem mesmo o corpo da Debbie ganhou muito tempo pra eles. Então o Simon fala que eles não têm mais nenhum corpo morto pra jogar na água e pergunta se o Zack quer se oferecer como sacrifício. Mas o babaca inventa uma
uma desculpa, dizendo que é muito fraco, e sugere que eles joguem o Johnny na água, já que foi ele quem os colocou nessa situação. O mais bizarro disso tudo é que enquanto até a Kiri tenta proteger o cara, dizendo que isso não faz sentido, o Johnny mesmo fica que nem um boca aberta ali quieto, como se ele não estivesse prestes a ser sacrificado. Aí vendo que o Johnny está quieto, o Zack sugere que eles façam uma votação para decidir quem vai chamar a atenção do monstro. E como existe um bom motivo para jogar o Johnny na água, os irmãos obviamente concordam e começam a votar. Então o Matt pergunta se o Johnny se voluntaria para fazer isso, só que o Pamonha apenas manda ele ir se ferrar. A parte boa é que essa rejeição faz o Simon mudar de alvo e dizer que o Zack devia se voluntariar, já que a ideia foi dele. E percebendo que podia dar ruim, o Zack fala que cada um deles devia poder montar uma argumentação do motivo pelo qual eles devem ficar no barco, algo que a Kiri acha maluquice, e fala que dá pra fazer as coisas de outro jeito. Só que o peixe bate no barco nesse momento, e o Matt parte pra cima do Johnny, dizendo que ele deveria ter contado sobre o peixe. Aí vendo que vai ser jogado na água, o Johnny chama pela Kiri, e a garota age rapidamente, puxando a votação e falando que escolhe o Zack. Ouvindo isso, o aspirante a Tarantino fala novamente sobre a argumentação. Por esse motivo, os irmãos dizem que são os mais fortes do barco, e que precisam ficar ali para remar. Só que o Johnny prefere ficar quieto, afinal esse cara é muito burro. E o Zack, por outro lado, mostra que ainda é mais burro que o Johnny, e começa a falar que merece ficar vivo, porque a vida dele vale mais que a dos outros. Afinal, ele vai ser um grande diretor de cinema, e mudar a vida de muitas pessoas. Já a Kiri segue praticamente o mesmo discurso, e fala que vai ser uma cantora famosa que vai inspirar milhões de pessoas. Aí pra completar, ela ainda induz o Simon, o Matt e o Johnny a dizerem que precisam disso. Assim que todos terminam de argumentar, a Kiri e o Johnny voltam no Zack. Por outro lado, o Simon e o Zack voltam no Johnny, fazendo com que o Matt seja o voto decisivo. E justamente por isso, a Kiri pede pro Matt votar no Zeke. Mas ao contrário do desejo dela, o Matt vota no Johnny, justificando que ele é mais forte e tem mais chance de escapar. Já o Johnny nem tenta bater boca em relação a isso. Ele apenas manda o Matt ir pra casa do baralho, fala que não planejou nada disso, que o Matt não merece a Kiri, e como um bom gado, ele diz que vai voltar para buscá-la. Então ele se joga no lago e some da vista de todo mundo. Alguns segundos depois, o Johnny sai para respirar e vê que o peixe já está na cola dele. Por isso ele não perde tempo. Nada mais um pouco e depois mergulha no lago, fazendo com que os jovens não consigam ver o que está acontecendo. E vendo essa oportunidade, o grupo se divide para retirar a água do barco e para remar em direção à terra firme. Ao mesmo tempo, a Kiri também começa a reclamar com os caras, falando que o Johnny era melhor que todos eles ali e que o Zack devia ser sacrificado. Isso obviamente faz o Zack discutir com a garota. Porém, o Matt cansa dessa briga e manda eles calarem a boca, continuarem remando e tirando a água do barco. Mas isso piora ainda mais a briga, pois a Kiri menciona que o Matt votou contra o desejo dela, e o cara começa a questionar qual é o relacionamento que ela tem com o Johnny. O problema é que enquanto o Simon está fazendo o máximo possível para manter o time unido, o peixe volta a bater no barco para deixar os jovens apavorados. Por esse motivo, eles procuram por alguma coisa que ajude a lutar, encontram vários fogos de artifício e acendem os que ainda estão secos para tentar afastar o monstro. E apesar de usarem todos os fogos, eles realmente conseguem expulsar a criatura e ganhar mais algum tempo para respirar. Ok galera, eu entendo o conceito de usar um corpo como isca. Sinceramente, eu não pensaria duas vezes para fazer isso numa situação dessas. Isso porque esse tipo de bicho caça por cheiro e vibração. Ele nem te vê direito. Se bem que esse aqui tem um olho gigante, né? Mas de qualquer maneira, é por isso que bater na água e jogar a Deb funciona de certa forma. E eu tenho uma ideia muito melhor que a deles. Mas deixa só eu avisar o YouTube antes de eu falar as próximas palavras. Senão eu me ferro aqui, né? Então YouTube, a situação aqui é totalmente hipotética, beleza? Sobrevivência extrema, ok? Não me desmonetiza. Bora lá. O problema desses jovens é que eles são um bando de imbecis. Principalmente o idiota do Johnny. Esse cara levou uma machadinha na mochila. E bom, vocês já devem imaginar o meu plano, né? Jogar a Deb inteira na água vai distrair o peixe uma vez. Então digamos que aquela machadinha ali seria bastante útil, se é que vocês me entendem. Eu não sei se vocês já foram pescar, mas a ideia aqui seria manter o peixe ocupado várias e várias vezes, fazendo vários lançamentos para bem longe do barco. Bom, não dá pra explicar mais que isso, né? E aí sempre que o peixe estivesse ocupado com a Deb, os idiotas tinham que remar. Depois se desse alguma coisa, era só jogar a culpa no Johnny. Esse imbecil merecia, né? Já que o jeito que eles usaram foi o pior jeito possível. Além de jogar a isca inteira fora de uma vez só, os idiotas ficaram olhando pra água sem remar. Sinceramente, eu nem sei como é que essa galera aí se formou no ensino médio. Eles deviam saber algo podre de um professor, porque não é possível. Afinal, essa galera dá jeito de perder tudo que eles pegam na mão. Os remos viraram história. Agora a tampa do cooler o peixe pegou também. Sinceramente, galera, se você perde inteligência pra um peixe, galera, olha essa bagaça aqui. Esse bicho aí tá parecendo um mastro de navio quebrado. E o bagrão aí só pensa em duas coisas: nadar e comer. Incrivelmente, ele tá ganhando de 5 idiotas num barco. E assim, não satisfeitos em fazer todas as cagadas possíveis, esses seres desprovidos de inteligência resolvem jogar toda a comida e suprimentos que eles têm fora. E novamente, tudo de uma vez, galera. Vocês
Vocês não têm ideia do tanto que eu tô me segurando pra não xingar de coisa pior esse bando de imbecil. Parece até que eles são todos filhos do Ben. Agora, além de jogarem toda a comida fora bem do ladinho do barco, eles ensinaram pra esse bagre maldito que tem comida ali perto. E agora sim que ele vai ficar indo nesse barco como se estivesse indo pra fila de um drive-thru, galera. E eu vou falar pra vocês, eu não conseguiria entrar nesse tipo de lago aí, nem que me pagassem. Eu tenho um negócio com água turva que eu chamo de respeito pela cadeia alimentar. Pode ser no mar ou lagos assim. Pra começar, galera, o ser humano não é uma espécie aquática, né? Se tiver que sair na mão com qualquer predador, a gente já se lasca em terra firme mesmo. Agora, se algo acontece na água, é praticamente só aceitar que dói menos, né? Porque quando você vai mergulhar num lugar assim, você tem que ter a consciência de que pode virar um lanche. Ainda mais em água turva, que você nem consegue ver da onde a desgraça tá vindo. Esse bicho aí, obviamente, não existe na vida real, mas parece que é uma espécie de bagre. E um bagrão de água doce que nem esse aí, facilmente deve ter mais de 3 metros. E esse bicho aí vive de uns 60 a 70 anos. E existe bagre de verdade que tem fama de devorador de humanos. Agora imagina essa praga aqui. Isso aí é praticamente um episódio de Monstros do Lago, só que com idiotas. E pra vocês terem ideia, galera, já chegaram a encontrar restos mortais de uma criança dentro de um desses. Isso não quer dizer necessariamente que ele sumiu com uma criança, porque ela pode ter se afogado na água e o bicho devorou. Ou pode ter sido o contrário também. Afinal, esses bichos aí são conhecidos por serem predadores de emboscada, ficando parados no fundo e engolindo qualquer coisa que passe. Lá ele. E sobre a votação do Big Brother desses idiotas, uma coisa é você usar alguém que bateu as botas de isca, outra é cometer homicídio para sobreviver. É totalmente diferente, galera. E o pior é que isso já aconteceu. Em 1884, um iate inglês afundou e 4 tripulantes escaparam num bote. O problema é que eles ficaram 20 dias à deriva, sem comida ou água potável. E aí o Richard Parker, que era um aprendiz de 17 anos que tinha tomado água do mar e já tinha caído e estava delirando, foi escolhido pelos caras para ser transformado em refeição, se é que vocês me entendem. E depois de 4 dias, eles foram resgatados. E aí os caras contaram o que aconteceu com a maior naturalidade, achando que estavam cobertos pela lei do mar, que era um costume de tirar na sorte quem morre para salvar os outros. E bom, eles não estavam. Os caras foram presos e julgados por assassinato na Inglaterra e foram condenados à morte. E isso ficou de precedente até hoje. A necessidade não é defesa para homicídio. Você não pode finalizar um inocente para salvar a si mesmo. Porém, a pena de morte foi comutada para 6 meses, mas a regra ficou lá. E tem uma coincidência bizarra. Em 1838, 46 anos antes desse acontecido, Edgar Allan Poe escreveu o único romance dele, em que 4 náufragos tiram a sorte para decidir quem ia virar comida. E o azarado devorado se chamava Richard Parker, o exato mesmo nome do coitado que foi devorado de verdade. A coincidência ficou tão famosa, galera, que o cara que escreveu A Vida de Pi batizou o tigre de Richard Parker por causa disso. Deu até vontade de fazer esse filme lá no Drakezando. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que eu faço. Mas voltando pras burrices, galera, não satisfeitos em perder o remo, desperdiçar a isca que eles resolveram usar, jogar fora toda a comida que eles tinham e obrigar uma pessoa a ter que pular na água, esse grupo de idiotas decidiram gastar todos os fogos reto na água pra tentar espantar o bagrão. Até tento entender o que eles estavam fazendo, mas gastar tudo de uma vez é outra burrice acumulada. Já tem tantas que eu perdi as contas. Era muito mais inteligente usar um pra afastar e jogar os outros fogos pro alto pra tentar pedir ajuda. Os fogos são visíveis a quilômetros de distância e se eles ficassem soltando com um certo tempo de diferença, pode ser que algum abençoado visse e viesse investigar o que estava rolando. Nesse momento, o grupo percebe que o barco está quase todo alagado e o Simon fala que eles precisam de outra distração. Porém, o Zack sabe que ele vai ser o escolhido e começa a argumentar contra isso, dizendo que alguém vai aparecer para buscá-los e que o sacrifício não adianta de nada, levando em conta o tempo que o corpo da Debbie durou. O Zack até fala que mesmo que os outros consigam voltar para a terra firme, eles serão vistos como covardes e vão acabar com a vida deles por conta do assassinato, o que acaba sendo bem engraçado, já que essa ideia foi dele em primeiro lugar. Mas como o peixe já está batendo no barco outra vez, os irmãos param de hesitar e avançam para jogar o Zack na água. E sabendo que não tem como escapar, o Zack revela que o Simon e a Katie estão se pegando às escondidas e traindo o Matt. Os dois traidores até falam que isso é invenção do babaca, porém o Zack bate o prego no caixão, quando revela que filmou todas as vezes que eles se pegaram e até ouviu os planos que a dupla fez. Aí percebendo que a coisa tá ficando feia, o Simon bate no Zack e fala que eles precisam jogar o cara na água o mais rápido possível. O Zack até tenta puxar uma votação e dizer que na verdade, a Katie é quem deveria ser jogada na água. Só que apesar do Matt claramente acreditar no Zack, ele prefere fechar os olhos pra verdade e dizer que o cara está apenas contando mentiras. Então os irmãos agarram o Zack, ignorando o choro do coitado, e o jogam na água. O quase diretor de cinema até tenta voltar pro barco, porém o Simon fica na ponta do barco, chutando o babaca e impedindo que ele suba. Por esse motivo, o Zack praticamente aceita o destino e apenas fica zombando do Matt por ter sido traído pela namorada e pelo irmão. Após o barco se afastar do Zack, o peixe monstro aparece do nada e ataca o jovem, acabando com ele de uma maneira brutal e sangrenta.
Alguns minutos depois, o Johnny acorda na beira do lago e vê que os outros 3 ainda estão remando para escapar do peixe. Então ele olha para trás e encontra o barco do Sr. Parks. De volta ao barco, o Simon e a Katie veem que o Matt está um pouco afastado e começam a dizer que o Zack estava mentindo, que a garota é a namorada dele. Ouvindo isso, o Matt pergunta se o Zack realmente é um mentiroso e fala que os dois foram amigos por vários anos e o cara costumava gravar literalmente tudo, desde treinos, brincadeiras e entrevistas pós-jogo. Só que enquanto ele fala isso, o Simon faz um gesto bem obsceno pra Katie, deixando claro que o Zack estava certo. E como o Matt não vê a safadeza desses dois traidores, ele decide parar de ficar lamentando e começa a jogar todas as coisas desnecessárias pra fora. E enquanto o Matt mexe nas bolsas, ele encontra uma capa de relaxada e uma machadinha na mochila do Johnny, o que aumenta as chances de eles conseguirem machucar o peixe monstruoso caso ele volte. E sim, ele tá falando de fazer isso com a machadinha. Aí com o machado em mãos, o Matt manda o Simon começar a remar, e como é um idiota, o Simon decide usar a caixa térmica como remo, o que faz o peixe aparecer por baixo e morder o negócio. O cara até tenta segurar a caixa, porém o peixe puxa com muito mais força e quebra a alça para levar a caixa embora. Além disso, a criatura também morde o barco e arranca uma parte do casco. Por sorte, a Kiri age rapidamente e dá várias machadadas para afastar o monstro. Só que apesar disso aumentar bastante o ânimo dos irmãos, a Kiri os lembra de que já vai escurecer e eles ainda não saíram da água. Mas quando os 3 já estavam ficando tristes, eles escutam um barulho de motor e veem que o Johnny já está se aproximando de barco. Porém ele para a uma certa distância e fala que vai rebocar o barco em vez de deixá-lo subir, até porque os irmãos jogaram ele na água sem pensar 2 vezes. Os caras até tentam argumentar com o Johnny para fazê-lo se aproximar do barco, porém o Johnny mostra que é esperto, pelo menos uma vez na vida, né? E fala que vai voltar pra terra para pedir ajuda se o trio não aceitar o reboque. E aí, ficando sem opção, os jovens, obviamente, pedem pro cara jogar a corda. Então o Simon pega a corda que o Johnny jogou e a amarra na ponta do barco, falando pros dois que eles são muito pesados e que o idiota vai precisar deixar eles subir no barco se quiser tirá-los dali. E o Simon realmente estava certo, pois o barco do Johnny nem mesmo consegue sair do lugar por conta do peso. E pra piorar ainda mais, o peixe monstruoso bate na embarcação e quase derruba o Johnny na água. Só que essa nem é a pior parte, porque por conta da batida, o barco do Johnny começa a girar e o garoto é sufocado pela corda do reboque. Vendo isso, a Kiri fica apavorada e pega a machadinha para cortar a corda, mas mesmo com a machadinha em mão, ela escolhe deixar o Johnny morrer em vez de salvá-lo, afinal, eles precisam do barco dele para sair do lago. Após o Johnny ir de base, os jovens começam a puxar a corda para conseguir subir no barco, porém na hora em que eles iam ter sucesso, o bagrão bate no barco do Johnny e faz ele virar de cabeça para baixo e afundar no lago. Para piorar ainda mais, eles tentam puxar o barco e acabam batendo a corda no motor e cagando tudo. Bom galera, eu vou ser sincero com vocês, eu já tô ficando meio sem ideia aqui por conta dessa galera ser muito estúpida, e parece que eles só estão criando meios para se finalizar das formas mais ridículas possíveis. Mas ainda tem algumas coisas que dá pra fazer, mas eu tenho que assumir que apesar de parecerem ideias legais, isso aqui tá ficando idiota demais. Pra começar, eu acho que essa aí é a machadinha mais subutilizada que eu já vi na vida. Dava pra fazer muita coisa com essa porcaria, desde coisas simples, como cortar os assentos do banco para fazer um remo. Afinal, o barco tá afundando, quebrar a estrutura dele não vai fazer diferença alguma, né? Mas tem umas ideias mais diferenciadas que eu acho que daria pra fazer pra se vingar do peixe. Se bem que parando pra pensar, ele não tá fazendo nada de errado, né? Só tá vivendo a vida dele. Mas uma delas seria amarrar uma corda na machadinha, bem entre a parte de metal e o cabo, pra não escorregar, e tentar usar ela igual a Naru de Prey, tentando fazer um Get Over Here, que nem o Scorpion com o bagrão. E bom, eu sei que ia ser difícil pra caramba acertar o bicho com a machadinha, mas eles acertaram o bicho na mão e correram o risco de perder esse troço igual. Então era melhor tentar isso do que nada, né? E tem outra coisa que dava pra fazer com essa machadinha, mas eu já acho que teria que ter muita habilidade pra esse bando de imbecis executarem com o machado e a corda. Essa aqui vai longe, então eu vou explicar antes o conceito pra vocês não acharem que eu tô inventando coisa. O nome da técnica é Nantucket Sleigh Ride. Bom, acontece que no auge da caça às baleias, os baleeiros arpoavam a baleia de um barquinho pequeno, e a baleia saía em disparada arrastando o barco preso pelo arpão. Ou seja, eles usavam um bicho gigante de propulsor para ser puxado. Tão entendendo onde eu quero chegar, né? A ideia seria usar aquela corda, a machadinha e aquele pedaço de madeira no bagrão. Sinceramente, eu não sei se esse negócio estava cravado o suficiente para aguentar puxar o barco. Então vamos combinar que aqui eu já tô indo longe demais, só pra provar que tinha formas de escapar. Fazer o que, né? Esses idiotas estão presos nesse barco já faz algumas horas, e eles só têm ideias burras. E o nome do vídeo é Como Derrotar. Não dá pra ficar só resumindo o filme. Eu tenho que honrar o título do vídeo. Mas eu acho que eu me empolguei com o machado. Bora voltar um pouco. Antes do Zack virar comida de peixe, esse idiota podia ter usado melhor a carta que ele tinha na manga, né galera? Ele contou dos traíras de uma forma que ainda deixou dúvidas. Afinal, o cara só disse que tinha filmado os traíras. E galera, esse aqui é o famoso caso do corno manso. Afinal, o Zack falou onde viu a safadeza acontecer, e até deu detalhes. E ser mais específico que isso, fica difícil. Só faltou dar uma cartada final, porque ele só falou e não provou nada. Seria bem melhor ele blefar que tinha as gravações no carro para provar, e também insistir que a isca nem iria funcionar.
Afinal, esses idiotas nem tinham com que remar direito, então usar ele de isca não serviria pra p nenhuma. Agora falando dessa tentativa idiota de rebocar o barco, galera, o nosso jumento chamado Johnny, com certeza deve ser o filho perdido do Ben mesmo, porque esse cara conseguiu chegar até a margem do rio vivo. Ele tinha acabado de ser posto pra fora do barco pelos amigos, pra servir de isca pro peixe, e assim que ele chega lá, a primeira coisa que esse gado faz é voltar com o barco do velho pra salvar a galera. E essa mula poderia ter feito inúmeras coisas. Ele poderia ter procurado o velho, poderia ter procurado ajuda, andado ou pego o carro para tentar conseguir sinal de celular. A esse ponto, eu ia tá cagando que o barco dele estava afundando. Os caras tinham mandado ele pra morte. Pelo amor de Deus, esse cara aí não tem um pingo de respeito próprio. E ainda por cima ele conseguiu morrer da forma mais idiota possível. Eu até entendo ele tá magoadinho por conta dos caras terem feito ele sair do barco antes, mas rebocar aquele trambolho com aquele motorzinho é uma ideia muito idiota. Ainda por cima, ele nem consegue frear a porcaria do motor para evitar de bater as botas. E falando nisso, o trio de estúpidos no outro barco não tá muito longe do QI de um chimpanzé. Eles decidem não cortar a corda do cara que tava salvando a vida deles, justificando que o cara ia ir embora. Tá de sacanagem, né? Esses caras devem ter batido muito a cabeça jogando futebol americano. Esse jumento acabou de voltar para salvar vocês. Eu sei que ele não é muito esperto, mas achar que é melhor deixar o cara morrer na sua frente em vez de cortar a porcaria da corda e depois pegar a corda de volta é simplesmente inconcebível. É muita inteligência desbalanceada, sendo até mesmo que tinha outra corda no barco deles. Era só o cara cortar a corda e depois jogar novamente. Mas não, né? Esses caras já ativaram o modo primitivo e querem que geral vá de base, o que não é possível. O Johnny também é outro imbecil, nem pra ele pedir a machadinha dele de volta antes de começar a rebocar e ter pelo menos algo para se salvar se desse ruim, né? Afinal, galera, qualquer coisa que você faça envolvendo cordas e água tem que ter uma faca envolvida, ou qualquer outro objeto cortante, porque a chance de se enroscar na corda e cair na água sempre tá na mesa, ou da corda enroscar no motor também, né? Já que ela tá bem próxima dele quando você reboca outro barco. Por conta disso, os jovens decidem esperar o peixe atacar o corpo do Johnny pra tentar fazer alguma coisa, mas pro azar deles, a criatura apenas passa pelo cadáver e não o ataca. Aí ficando sem paciência, o Simon e o Matt quebram as madeiras do barco em 3 partes e usam esses pedaços pra remar. E finalmente, né? Só que após eles remarem por alguns minutos, o Matt começa a pensar em tudo que o Zack falou a respeito dos traidores e a questionar o que aconteceu na casa de campo, que é um dos locais em que o Zack disse que viu os dois se pegando. E ele ainda deixa bem claro que não vai remar até saber a verdade, ou até aceitar a verdade, né? Porque saber ele já sabe. Mas enquanto a Kiri fica pedindo pro Matt esquecer isso e dizer que não importa o que aconteceu no passado, pois agora ela quer ficar com ele, o Simon decide puxar uma votação, falando que qualquer um deles consegue nadar facilmente até a beira do lago. Porém, como o Matt continua querendo saber a verdade, o Simon decide provocar o irmão e dizer que é normal a Kiri ficar excitada na casa de campo, o que praticamente confirma a suspeita do cara. Por conta disso, o Matt volta no próprio irmão e os dois começam a brigar ali mesmo pra saber quem é mais corno, quer dizer, pra decidir quem vai se jogar na água. E durante a luta, o Simon aproveita pra falar que o plano da Kiri era se mudar de cidade com ele, em vez de ficar com o Matt. Aí vendo que vai perder a luta, já que é bem mais fraco que o irmão, o Simon pergunta se o Matt realmente vai jogar ele na água por conta de uma traidora, e percebendo que o irmão realmente não sabe o que fazer, o Simon decide contar a verdade, e revelar que na hora em que a Kiri percebeu que o Matt não ia ter um futuro tão brilhante, ela foi se jogar nos braços dele, na esperança de que o cara a levasse embora da cidade. Em resposta a isso, a Kiri até tenta convencer o Matt de que tudo isso é mentira, porém os dois irmãos ficam juntos nessa, e escolhem jogar a Kiri na água. Por isso, o Matt lança a garota na água como se ela fosse uma oferenda, e o Simon usa o machado para impedir que ela volte pro barco. E ao perceber que não pode subir, a Kiri simplesmente mergulha e some da vista dos caras. O estranho é que após os irmãos ficarem sozinhos, o Matt dá um empurrão no irmão por conta da traição, e o Simon simplesmente tenta dar uma machadada no Matt. Por sorte, o atleta consegue desviar, desarmar o Simon e bater nele até o babaca cair na água. Mas o Matt se arrepende da decisão e se joga na água para resgatar o Simon e nadar com ele até a beirada, até porque o idiota tá com a cabeça sangrando. O problema é que o Simon não fica nem um pouco grato, e na verdade, assim que o otário vê que o peixe tá se aproximando, ele chuta o irmão pra boca do monstro e aproveita a chance para nadar o mais rápido possível. Já o Matt até tenta lutar com o peixe para sobreviver, porém a criatura não dá nenhuma chance e acaba com o coitado, que infelizmente amou demais. Em paralelo a isso, a Kiri sobe no barco do Sr. Parks e pega o colar protetor que o Johnny está usando. Após isso, ela vê o monstro atacando o corpo do Johnny e entende que o colar realmente serve para afastar a criatura. Por isso ela reúne o máximo de coragem possível e se joga na água. Alguns minutos depois, a Kiri chega à beirada do lago e dá de cara com o Simon, o que a deixa completamente apavorada. Afinal, ela viu o otário usando o próprio irmão como escudo. Por conta disso, ela implora pela vida e até fala que quer ficar com ele. Então os dois se beijam ao pôr do sol e parece que tudo vai ficar bem no final. Porém o Simon lembra que lá no barco a garota escolheu ficar com o Matt e afoga ela no lago, dizendo que ela nunca deixará esse local. Só que na hora em que o Simon estava se preparando para ir embora, o Sr. Parks aparece ali, perguntando o que aconteceu
voltou e onde está o Johnny. O Simon até tenta mentir pro velho, dizendo que eles foram atacados pelo monstro do lago e que ele tentou salvar os amigos. Porém, o Sr. Parks mostra que pegou a câmera do Zack, que apareceu na margem do lago. Mas enfim, o senhor deixa claro que viu praticamente tudo o que aconteceu até o momento em que o Zack morreu, e fala que conhece bem os irmãos. Afinal, eles são os filhos dos homens mais poderosos da cidade, e o Simon provavelmente estava contando com isso para sair limpo no final. A questão é que o Sr. Parks gostava muito do Johnny e do avô do garoto, por isso ele puxa um revólver e faz o Simon escolher entre virar uma peneira ou voltar pro lago para tentar a sorte. O jovem até tenta correr pra terra firme, pensando que o velho não tem coragem de atirar, porém ele acaba sendo acertado na perna e escolhe voltar pro lago, onde é atacado pelo peixe monstro e devorado. Ok, galera, esse grupo é um dos mais burros que eu já vi aqui. E a Katie e o Matt conseguiram bater as botas do mesmo jeito idiota. Ambos voltaram, tentaram se aproximar do Simon, e o Matt poderia ter nadado e se salvado, já que o Simon estava ferido e seria pego pelo peixe. E a Katie já estava na margem, era só sair correndo, mas não, né? A garota conseguiu voltar pra perto do cara que ela acabou de ver finalizando o próprio irmão. Como é que ela não pensou que esse cara tava no modo de não deixar sobreviventes? E bom, aquele monte de colete salva-vida do começo era só enfeite pra essa galera. E por falar em enfeites, eu não tenho a mínima ideia de como essa porcaria desse colar funciona contra essa droga desse peixe. Provavelmente algum xamã fez um ritual em cima disso, porque simplesmente não faz sentido o peixe ignorar esse negócio, só porque alguém tá usando, e não ignorar o barco inteiro antes. Afinal, o Johnny já tava usando esse treco quando o peixe atacou o barco, e depois, ele simplesmente ignorou o cara na água. Então, devia ter alguma espécie de campo de força protetora em volta de quem usava esse troço. Um campo de força seletivo, né? Porque não protegeu o barco inteiro. Vai ver, o barco tinha que pôr no pescoço. Bom, eu tô zoando, né, galera? Esse ponto aqui eu já tô delirando com essa podreira de filme, e não vai sair mais nada de produtivo. Mas por sorte, tinha um Salamanca ali pra não deixar nenhum desses imbecis sair vivo e se reproduzir, né, galera? Mas bora pras notas. E pra adiantar, só tem desgraça aqui. Começando pelo cara que prova que o cameraman nem sempre sobrevive, o Zack. Ele vai tirar uma nota 1. O cara simplesmente foi o idiota que propôs a ideia de usar o corpo de isca. E eu digo idiota porque a ideia dele era jogar o corpo todo. Ainda por cima, essa ideia voltou no futuro e ferrou com ele. Praticamente um Ouroboros da desgraça. Ele poderia até ter sido mais inteligente ao usar aquela carta na manga de saber sobre a traição, mas ele não soube negociar pela própria vida e acabou virando comida de peixe. Já a Deb, nota 1 também, né, galera? Não tem como dar atributos de inteligência pra essa garota. Ela tentou pegar um remo na água com as mãos, sabendo que tinha alguma coisa cercando o barco, e acabou sendo a primeira a bater as botas. E na minha opinião, ela se livrou de ver esses idiotas tentando sobreviver. Já o Simon, esse aqui é um tipo diferente de burro, né? É o burro oportunista. Ele vai levar uma nota 5 por conta disso. O cara até conseguiu chegar na margem, mas foi só ferrando os outros pelo caminho, como o próprio irmão dele, né? Esse é o tipo de cara que sempre vai te empurrar pra baixo do caminhão se ele precisar. O irmão dele, por outro lado, é o burro indeciso. O Matt leva uma nota 3. O cara ficou filosofando lá de ser corno ou não ser, sendo que o chifre já tava lá, e ele só não aceitou, né? No fim, a indecisão dele de fazer algo ou não, fez ele jogar o idiota do Simon na água e voltar pra ajudar o cara. E a gente já sabe como é que isso acabou. E caramba, galera, é muita gente burra nessa desgraça de filme. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Agora é a semeadora da discórdia. A razão por pelo menos 3 otários terem morrido. Parando pra pensar, foi os 4, né? Porque o Zack morreu de abelhudo. Mas a Katie leva uma nota 5. E ela só leva essa nota porque prestou atenção e viu que a porcaria do colar funcionava. Mas foi só isso aí também. Porque em vez de chegar na margem e correr, ela voltou pros braços do cara. E bom, acabou que os braços dele enfiaram ela na água. Já o Johnny, esse aqui tirou uma nota 3. Esse cara é o maior desgraçado do filme todo. Ele sabia desse bagrão maldito. E mesmo assim levou todo mundo pra essa porcaria de lago e deixou eles entrarem na água. Ele até levou a proteção. Mas como o cara era o rei dos gados, ele tava tentando entregar isso pra uma garota que nem queria ficar com ele. Se esse maluco tivesse um mínimo de amor próprio, ele tinha virado as costas e ido embora naquele momento. Mas não, né? Esse aí gosta de ser burro com força. Porque depois ele tinha conseguido escapar por conta do colar e ainda voltou pra dar um jeito de bater as botas pela gadice. O Salamanca é o único que vai ter uma nota 9. O velho deixou a ordem natural das coisas acontecer. Porque gente idiota sempre dá um jeito de se ferrar sozinha, galera. E o velho sabia disso. Tá certo que ele exagerou um pouco na parte de atirar no Simon, mas depois do que ele viu, eu acho que dá pra considerar legítima defesa. Afinal, tinha a chance do maníaco ir pra cima do velho. Eu fiquei com tanta raiva desse grupo de idiotas que eu nem consigo julgar esse velho. Por fim, tem o Bagrão. Bom, galera, não tem como dar uma nota alta pra isso. É a porcaria de um peixe e ele só fez 2 coisas praticamente. Bateu no barco e mordeu os imbecis. Não tem muito mérito nisso. Mas só de sacanagem, eu vou dar uma nota 6 pra ele. Afinal, apesar de não fazer muitas coisas, o frag dele nessa partida ficou 6/0. E ele tá vivo e os jovens não. Agora a gente caiu naquele velho esquema, galera.
Não tem gente inteligente nisso aqui. O Sr. Parks até ganha uma menção honrosa, mas ele aparece poucas vezes. Então teremos o mais burro e o menos burro. E pra deixar claro, todo mundo que pisou naquele barco era burro, só tem os que se destacam mais. Sem sombras de dúvidas, é claro que quem recebe o troféu de mais burro, a mula completa, é o cara que causou a desgraça toda, né? O maldito do Johnny sabia do perigo, e mesmo assim ele arrastou a galera inteira para dentro do lago, sem um plano B, achando que um bando de jovem idiota não ia pular na água. O menos burro, no caso a menos burra, foi a Kiri. Apesar do caráter duvidoso, ela manejou bem aquela manada de gado ali, e só vacilou no final. E como eu sempre falo, não quer se ferrar, não seja gado. Mas a Kiri foi a única que entendeu o negócio do colar, só que esse lapso de inteligência dela parou aí. Depois ela correu pro Simon e foi de base por isso. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar o perigo vem do lago. Você acha que conseguiria sobreviver? Bom, esse aqui não é difícil, né? Mas me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e lembre-se de nunca confiar em idiotas.